Boa noite, Thaís e Mônica. Hoje a gente vai continuar estudando geografia. A situação não tá muito boa, a gente tem que estar gravando aqui dentro do carro, mas é o lugar que a gente encontrou. E já vamos começar com as atividades de fixação, que agora nós vamos começar com o item número 2, que é o definir. Primeiramente, a gente vai começar com as zonas térmicas. Roda! É pra ti? Acho que seria mais fácil de repente eu te falar, né? Joga beijo, pessoal. Beijo pra ti, no caso mesmo, né? As zonas térmicas são lugares do planeta Terra que recebem diferentes quantidades de luz do Sol. A quantidade do Sol varia conforme a latitude. O que é a latitude? É uma medida em graus que diz onde que um local está no mundo em relação à linha do Equador. Quanto maior é a latitude, mais longe esse lugar está da linha do Equador. Imagina então que lá no Polo Sul, aliás, lá no Polo Norte, lá em cima, junto com os ursos polares, tem um cachorro. E lá no Polo Sul, lá embaixo, lá na Antártida, junto com os pinguins, também tem um cachorro. Então lá é aqueles latitude. A linha do Equador é onde os raios de sol atingem diretamente. E quanto mais longe da linha do Equador, os raios de sol eles atingem inclinadamente. Essa é a diferença. Tipo dar um soco, por exemplo. Se for no meio da fuça, pega diretamente. Se for na testa, pega meio de raspão. Se o raio de sol fosse, por exemplo, um soco, na linha do Equador, o raio de sol atinge mais diretamente. O raio é muito mais forte do que lá nos polos. Essa diferença de quantidade de raios de sol faz com que se criem 5 zonas térmicas. Primeira zona, a mais de cima, a zona polar norte, onde fica a Uníqua. Dançando na neve. Olá, eu sou a Uníqua, a especialista em Polo Norte. Abaixo dessa zona fica a zona temperada norte. Abaixo dessa zona fica a zona quente, que fica entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Abaixo dessa zona fica uma zona temperada também, mas não é com agrião, não é com cebola. Na verdade é a temperada sul, porque na outra era a temperada norte, daí fica fácil de gravar. E abaixo da temperada sul fica a zona polar sul, que fica no sul. Segundo assunto, maritimidade, que é uma coisa muito legal. É um efeito que ocorre na beira dos continentes, na costa do continente, no litoral, na praia, tipo no cassino. A maritimidade faz com que essa região, no caso a beira da praia, o cassino, ela fique com mais umidade e a temperatura não varie tão rápido. Aí vamos pegar uma cassineira hoje? Sério, maritimidade, maior umidade, menor variação de temperatura. Agora chegou uma parte muito legal, que são as correntes marítimas, que são as correntes que a gente, quando está no mar, a gente encontra elas na beira da água, geralmente elas estão enferrujadas. Pensa bem, se as massas de ar, elas são grandes porções de ar que se movimentam pelos continentes, as correntes marítimas são tipo grandes massas, só que de água, que se movimentam pelos oceanos, até porque elas não têm como invadir a Terra, né? Você entender o que é uma corrente marítima, agora a Mônica vai te explicar. Não sei. Só aqui de recordação para uma cena que ele fez. Eu vou jogar na água, ele vai atravessar, vai parar lá na casa da minha avó, que é em São José do Norte. Vai pegar uma corrente marítima. Quê? Tá bonita a minha guria, né? A corrente marítima são grandes movimentações de águas do oceano. Podem ser quentes ou frias. As regiões do litoral que recebem as correntes de água quente, elas são muito quentes, a temperatura é quente e a região ela é bastante úmida, chove bastante. Os locais que recebem as correntes frias, daí esses é uma região mais fria e é meio deserto, não tem muita chuva. E tem 3 agora! Uma coisa que a gente já estudou, sabe muito bem. Diferença entre tempo atmosférico e clima.
tempo atmosférico é uma situação do momento. Mudar durante o dia ou até durante uma hora. É tipo o humor da Daphne. O clima é como o tempo atmosférico costuma ser em algum lugar por pelo menos aí uns 30 anos. É tipo, sei lá, o humor da Tia Gagá. Mais um exercício agora que a gente já estudou. Vai ser fácil, além de tu já saber, a gente já estudou e tu vai saber. Elementos do clima. A quantidade de energia e de calor que tem no ar. Tipo, agora tá esfriando, tá chegando a noite, o sol tá entrando, o sol tá se pondo, e aí os raios de sol já não estão batendo mais na terra, e aí já tá meio que não tem mais muito sol, e aí já tá dando uma esfriadinha. A temperatura ela é medida em Celsius, graus Celsius, e ela varia de lugar para lugar, dependendo da quantidade de sol que esse lugar recebe. A quantidade de sol ela varia conforme a latitude. Então, quando tu tá na linha do Equador, se os cachorros estão lá no Polo Norte ou lá no Polo Sul, junto com os pinguins, daí tu não escuta muito bem eles latindo. A latitude é menor. Eles latem. Aí quando tu vai indo mais perto do Polo Sul, mais perto do Polo Norte, aí tu vai começando a aumentar a latitude. Aí quando chega lá em cima, bem em cima no Polo Norte, junto com a uníqua e o urso polar, ou lá embaixo, tipo, junto com o pinguim, aí, tipo, o barulho, a latitude é muito grande, porque tu tá bem pertinho do cachorro. Que bobagem. Próximo elemento do clima. Precipitações atmosféricas, já estudamos. Chuva, neve, granizo, orvalho e geada. Pode esquecer dos tipos de chuva. A chuva de convecção, que é a chuva de verão, ela é rápida. A chuva ciclônica, que é quando o ar quente se choca com o ar frio, essa chuva é bem forte. A chuva orográfica, que é quando tem uma montanha e a nuvem de chuva vem e bate na montanha. Próximo item, pressão atmosférica. Pressão atmosférica é o peso do ar. Quanto que pesa o ar? Para fazer uma experiência, pega um cabide, pendura de um lado do cabide um balão cheio de ar, pendura do outro lado do cabide um balão sem ar. Qual lado vai ser mais pesado? O com ar ou o sem ar? Outra experiência que dá para fazer também, que eu estava pensando agora aqui, é tipo desentupir vaso com papel filme. Tu passa o papel filme, aperta o papel filme e, no caso, o peso do ar faz com que as coisinhas que tem lá dentro, elas vai embora. A pressão do ar, ela muda de lugar para lugar. Quanto mais alto for o lugar, quanto mais alto, menos ar vai ter. Então a pressão vai ser menor, óbvio. É aí que se formam os ventos. O que é o vento? É uma quantidade de ar que se move sempre do lugar onde tem uma maior pressão atmosférica para um lugar que tem uma menor pressão atmosférica. Vai isso então. Em cima da montanha sempre tem vento. Aí é fácil descobrir como que o vento se forma e é fácil saber como é que o vento é forte. Quanto maior for a diferença de pressão atmosférica do lugar onde o vento está indo para onde ele está chegando, maior vai ser o vento, mais forte vai ser o vento. E aí tem as brisas, que é tipo vento de boa, assim, vento devagar, tipo ventinho de final de tarde no cassino, que ele sempre sopra de dia, ele sai do mar e vai para a beira onde a gente está tomando banho e fazendo castelinho de areia, e de noite ele pega os nossos castelinhos de areia e joga para dentro do mar. O vento de noite, ele é o contrário, ele sai da terra e vai para o mar. Um outro elemento são os tornados e os furacões, que a gente já estudou, daí esse é um bagulho mais punk. Os tornados têm ventos de até 500 km por hora e eles têm mais ou menos o tamanho de 1 km. Tanto que os furacões, eles são gigantescos, gigantes, eles são largos e no meio deles tem um olho. Outro elemento do clima, que a gente já estudou também, são as massas de ar. Massas de ar são grandes quantidades de ar que vão se movimentando de um lugar para outro, bem lentamente, passando por cima dos continentes, dos oceanos, tipo corrente marítima, só que é de ar. Ah, filha, se tu souber
os 5 elementos do clima, tá de boa. Temperatura, ações atmosféricas, pressão atmosférica e os ventos, tornados e furacões, as massas de ar. Fome que me deu. Uma massinha agora matava a pau. Bastante queijo ralado. Algum lugar aqui tem massa para comer. Ali deve ter. Olha a rua. Oi, tudo bem? Vende massa aqui? Tá louco, lugar nenhum vende massa nisso aqui. Próximo item número 4, explicando as frases. A pergunta é a seguinte, ó. Por que os alpinistas geralmente levam cilindros de oxigênio quando escalam uma montanha? Quer responder essa aí, Thaís? Uhum. Porque senão, se eles levassem na mochila dele, não ia caber as roupas de frio deles. Duh! Nunca tinha pensado nisso. Acho que a resposta da Thaís tá certa. Mas na prova tu vai ter que botar o seguinte, porque quanto mais alto é o lugar, o ar é mais rarefeito. O que é ar rarefeito? É um ar com pouco oxigênio e pouco denso. Entendeu, Thaís? Segunda pergunta. Quando se forma o granizo? Tô até com medo de perguntar. Thaís, quer responder essa aí também? Essa é fácil, né? Porque Deus estava limpando as forminhas de gelo dele, né? Nossa, que cabeça burra é essa? Meu Deus do céu. Faz sentido. A resposta da Thaís talvez esteja certa, mas na prova tu não vai poder botar isso. Tu vai ter que botar que é quando congela as gotículas de água que tem na nuvem. A camada de ar frio encontra a nuvem, congela as gotículas de água, as gotas de água da nuvem, e ela cai pro chão, chuva de pedra. Item 5. O que significa latitude? Isso? Desculpa, tava amarrando o cadarço. O que é mesmo? Um ângulo formado entre algum lugar, algum ponto existente no mundo e a linha do Equador. Olha, Thaís, a gente podia ter um cachorro chamado de Tude. Imagina. Aí quando ele chegasse um ladrão, o que a gente diria para ele? Latitude! A latitude vai de 0, bem em cima da linha do Equador, até 90, bem no polo, bem na ponta de cima e na ponta de baixo da Terra. Só vou explicar aqui, Thaís, que quando for falar em latitude, tem que dizer em qual polo que tá. Se tá no polo sul ou no polo norte. Existem umas linhas nos mapas, linhas na horizontal, que dizem a distância em relação à linha do Equador. Essas linhas são chamadas de paralelo. O paralelo 30 passa em Porto Alegre. Paralelo 30. Ei, deu pra ti. Baixa astral. Essa é muito boa. Música de velho. Agora, número 6. Por que as zonas polares são frias, Thaís? Porque são frias. Que existe uma coisa que acontece. É um complô contra a linha do Equador. E a gente vai denunciar aqui. As correntes marítimas e a atmosfera, elas querem levar o calor, a caloria, para longe da linha do Equador. A Terra tá de boa, tá aquecida ali no meio, bem na linha do Equador, aqui no meio, meião, na meiuca. Aquece aqui, só que as correntes marítimas e a atmosfera, elas não gostam da linha do Equador. Elas pegam o calor que está aqui no meio e fazem o quê? Levam para longe da linha do Equador. E também porque os raios de sol atingem os polos da Terra de forma mais inclinada. Essa parte da Terra ela recebe menos sol do que as outras. Número 7, qual é a ação do relevo com as ações do homem? Às vezes as pessoas modificam o relevo do lugar. Fazem com que esse local, por exemplo, ele possa vir até a ter risco de desabamento. Todo mundo deve ficar bem atento se tiver uma rachadura numa parede, se abrir um buraco no chão, uma árvore, por exemplo, começa a cair. Tudo isso tem que ser avisado para diminuir os riscos de um desabamento de terra. Avisar as pessoas que moram no local,
tem que ligar para os bombeiros, avisar os bombeiros, tem que avisar a Defesa Civil, fazer um plano para, de repente, evacuar a área, todo mundo sair dessa área, fugir o mais rápido possível se porventura vier um desabamento. Isso aí. 8, eu falei que o vídeo hoje ia ser mais rápido. Tipos de relevo no Planalto. São 3 os tipos de relevo no Planalto: serra, morro e chapada. As serras são locais com forte mudança de altura, umas baixadas, umas subidas, elas variam aí mais ou menos entre os 600 e os 3.000 metros. Os morros são morros, lugares mais altos em que o topo é arredondado, arredondadinho, redondo, tipo o meu nariz. E as chapadas são tipo mesas, lugares planos mais altos. Tipo mesa. Acabamos o vídeo! Acabamos o vídeo! Clique no gostei, dá o seu joinha. Se inscreve no canal. Não para o vídeo. Joinha e clicar no gostei é a mesma coisa. Ah, tá. Dá o like no sininho. Dá o like no... Calma que eu esqueci. Dá o like no... Dá o like, que liga o sininho. Te espero, Mônica. Já sabe, comente comente no like, né? Comente no like. Comente nos comentários. E curte. E comenta também macarrão, porque Curte no gostei. E a gente vai acabar com a música. Eu faria tudo por uma latitude, um ângulo formado pela distância da linha do Equador até um lugar da Terra.